hipótese de falha humana, né? Que nessas investigações não são descartáveis. 5 trabalhadores que estavam concretando uma obra dentro do campus universitário da UEM ficaram feridos após uma laje desabar. Aconteceu na manhã de sábado. A nossa equipe acompanhou o passo a passo do resgate das vítimas. Uma delas foi socorrida em estado grave, teve que ser entubada no local. Era quase 10 horas da manhã quando pessoas ouviram o estrondo às margens da Avenida Colombo. Todos ficaram assustados. Os trabalhadores estavam mexendo na concretagem da laje quando ela cedeu e 5 profissionais desabaram de aproximadamente 7 metros de altura. Neste momento, o Corpo de Bombeiros tenta realizar o resgate das vítimas. As primeiras informações dão conta de que 4 trabalhadores ficaram soterrados pelos escombros da obra. Foram quase 4 horas para todo o resgate, que contou com mais de 20 profissionais envolvidos, entre Corpo de Bombeiros e equipe médica. Desde o momento que as nossas equipes chegaram no local até o momento da retirada da última vítima, teve um trabalho de operação num tempo de mais de 3 horas, como você disse. É um trabalho muito delicado que tem que ser feito com muita atenção, né? Porque qualquer movimento, qualquer retirada de material que a gente faça em um local pode vir a causar uma resposta em um outro local e vir piorar a situação da vítima. Foram 5 vítimas, uma primeira sem ferimentos graves, que apenas ficou desnorteada. 2 trabalhadores ficaram acima dos escombros e outras 2 vítimas embaixo dos destroços. O último trabalhador a ser retirado ficou com as pernas presas em meio às ferragens. E esse resgate durou mais de 1 hora. A maioria delas apresentou contusão e escoriações na região de dorso e tórax, né? E algumas vieram apresentar fraturas em região de perna, fêmur, né? E também alguns cortes. Elas estavam utilizando equipamentos de segurança na hora do acidente? Sim, no momento que a gente chegou, todos estavam utilizando o capacete, né? Que é um dos itens de segurança básicos ali e essenciais para se trabalhar em obras de alvenaria. E no momento que nós chegamos, todos estavam utilizando. A primeira informação foi de que a obra seria da Caixa Econômica Federal, mas é licitada pela Universidade Estadual de Maringá para a construção da Diretoria de Material e Patrimônio da Universidade. A UEM lamentou o ocorrido com os trabalhadores terceirizados. Deixar claro também, né, que é uma obra licitada pela Universidade Estadual de Maringá para uma empresa, né, uma empresa que já executou diversas obras na universidade, um procedimento bastante rigoroso, técnico, e como é de praxe, nós imediatamente instauraremos um procedimento para averiguação de possíveis, né, responsabilidades, isso é imediato, e durante esse procedimento nós teremos uma análise técnica e saberemos com mais precisão quais foram, né, as causas do acidente que aconteceu hoje na Universidade Estadual de Maringá. Ao final de todo o resgate, equipes de socorro e trabalhadores se reuniram em oração pela recuperação dos profissionais, todos socorridos com vida. As causas do acidente agora serão investigadas. E a Universidade Estadual de Maringá, a partir de segunda-feira, inicia então um protocolo, né, investigativo, né, isso é de praxe, para verificar a apuração de eventuais responsabilidades. E gostaria também de deixar aqui a nossa mensagem, né, àqueles que se feriram, aos familiares, nos solidarizamos e colocamos a Universidade Estadual de Maringá de prontidão, à disposição, né, porque se fizer necessário aquilo que nós pudermos ajudar, nós estamos nos solidarizando com essas pessoas. Olha, o mais importante nesse momento é que as vítimas se recuperem. Principalmente o trabalhador aí que ficou em estado mais grave, teve que ser entubado ali logo depois que aconteceu o acidente. Houve ali o socorro do Bombeiros, também dos profissionais do SAMU. Mas não pode deixar de se investigar o que aconteceu. Foi uma falha de cálculo, né, por parte de arquitetos ou engenheiro, ou houve alguma falha humana, enfim. Tem que se investigar e tem que ter um rigor maior nessas apurações. Essa é a minha opinião, porque
esse não é o primeiro acidente de trabalho que acontece aí. Nas últimas semanas a gente viu vários casos, tá, de trabalhadores que se feriram e casos onde, inclusive, trabalhadores perderam a vida. Então, o que a gente vê na maior parte das coisas? Poucos desdobramentos, poucas respostas depois que acontece esse tipo de coisa. Eu conversei com um amigo meu, engenheiro, e ele viu algumas imagens aí desse acidente e ele falou assim, os trabalhadores ali não morreram todos na hora, porque a fase ali de enchimento da laje estava inicial. O concreto estava começando a encher a laje. Se tivesse num momento mais avançado, quer dizer, o que atingiu ali os trabalhadores seria algo mais pesado, geraria um impacto mais forte com a possibilidade de ser fatal maior. Vamos ao vivo acionar agora a repórter Milene Pascoal, que está ao lado do reitor, que está aí acompanhando a investigação sobre as causas do acidente. Boa tarde, Milene. Eduardo Santos, boa tarde a você e a todos que acompanham Maringá Urgente. Aqui ao meu lado, o Júlio Damasceno, ele que é reitor da Universidade Estadual de Maringá, para conversar com a gente sobre como está o caminhar das investigações. Reitor, boa tarde, seja bem-vindo ao programa. Já dá para dizer se aconteceu uma falha ou foi um problema de material ali? Boa tarde, Eduardo. Bom, o que nós estamos nesse momento fazendo é instaurando o processo administrativo que tem o objetivo de investigar as possíveis causas do acidente e apuração de responsabilidades. Ouvindo Eduardo, não tenha dúvida que o nosso maior objetivo é que as coisas sejam esclarecidas e que as providências sejam tomadas. É nesse sentido que nós iremos trabalhar. Não caberia a mim, né, nesse momento, aventar qualquer possibilidade de indicar esse ou aquela causa, pois é uma investigação de cunho técnico e isso será feito, não só, inclusive, por nós, na Universidade Estadual de Maringá, mas também pela Polícia Civil, que já também está tomando os seus procedimentos, inclusive, eu imagino, pelo próprio Conselho, né, o CREA. Então, estamos nesse momento, né, nesse procedimento. E de quem que é a responsabilidade da obra ou qual a participação da Caixa? Bom, essa é uma obra que é um financiamento fruto de um convênio, contrato da Universidade Estadual de Maringá com a Caixa Econômica Federal, cujo objeto é a construção de um bloco, em que parte desse bloco será usado para a instalação de uma agência bancária da Caixa Econômica Federal. Mas é uma obra da Universidade Estadual de Maringá, uma obra licitada. No processo de concorrência houve mais de obviamente, não só essa empresa, mais, ordem de grandeza, para vocês terem uma ideia, de 7 empresas concorrentes, um processo bastante rigoroso. Antes do lançamento do edital, né, de concorrência da licitação, nossos controladores externos, por exemplo, o Tribunal de Contas, também participa no exame do edital e somente depois desse crivo é que o edital é publicado e o certame finalizado. Então, essa empresa foi contratada pela universidade, portanto, a responsabilidade da empresa é a obra e, obviamente, que a universidade acompanha, né, a execução da obra por meio dos seus fiscais. Esse, então, é o procedimento. A participação da Caixa é como financiador por um contrato, né, que repassa esse recurso para a universidade construir essa obra. Essa obra foi feita por um processo licitatório. Nós contratamos uma empresa que está prestando esse serviço à universidade. Não há nenhum envolvimento de servidores da universidade na construção dessas obras, exceto nossos fiscais que acompanham essas obras. Hoje a obra está paralisada? Sim, paralisada e interditada para que não haja qualquer pessoa circulando pela obra, uma vez que a gente tem que avançar no processo investigativo e ter a certeza que não há risco, né, para a circulação de pessoas, para que essa obra seja retomada com toda a segurança possível e finalizada para que ela seja colocada para a sua finalidade. E lembrando, né, que nossa preocupação primeira, Eduardo, também, como foi a sua, é de que não houvesse vítimas. Havendo vítimas, que essas vítimas não tivessem sido, né, as lesões não fossem tão graves. E eu gostaria de chamar a atenção
que todos eles eram trabalhadores que faziam uso dos seus equipamentos de segurança. Fato esse que provavelmente foi um dos motivos de que a gravidade não fosse tão mais importante, que pudesse, inclusive, ceifar vidas de pessoas. Muito bem. Eduardo, o reitor está te ouvindo. Você tem alguma pergunta para ele? Eu gostaria de expressar aqui o meu contentamento em ver um reitor da UEM, assim, com bastante clareza, passando aí as informações que são primordiais. Gostaria que o senhor continuasse, reitor, com essa mesma clareza no decorrer da investigação. É muito cedo para se afirmar o que aconteceu, porque a gente vê muitos casos como esse acontecendo, não é um problema exclusivo, único, que aconteceu na Universidade de Maringá, acontece em outras obras, e tem trabalhadores que se ferem, que se morrem, e fica por isso mesmo. Então é uma instituição séria, e com um reitor sério a gente tem aqui a esperança de que essa investigação, se identificar realmente que houve alguma falha, que a quem deva aconteça, seja aplicada a devida punição no futuro. Obrigado, reitor, e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Vamos